Meu nome é Milena Lima e eu darei aula sobre experimentação agrícola do curso de agronomia do 5º semestre. Daremos início sobre a aula com o teste de Tukey e o teste de Duncan. Porém, para darmos início a esse assunto, passaremos primeiramente pela explicação da análise de variância, conhecida como ANOVA, que é através dela que poderemos determinar se as médias de 3 ou mais tratamentos são diferentes, usando o teste F para testar estatisticamente a igualdade entre as médias. Assim, para o entendimento do conteúdo, começarei a aula com um exemplo. Suponha que a produtividade da soja sofra influência do tipo de semente utilizado. Deseja-se testar se existe diferença de produtividade entre os tipos de semente. Para tanto, realizou-se um experimento envolvendo amostras de 4 tipos de semente. O resultado em sacas por hectare está presente na tabela a seguir. A tabela a seguir apresenta a semente 1, a semente 2, a semente 3 e a semente 4. Para cada tratamento de semente, eu realizei o somatório, ou seja, o somatório do tratamento 1 é 442, o somatório da semente 2 é 432, o somatório da semente 3 é 457 e o somatório do tratamento da semente 4 é 460. Logo abaixo, eu realizei as médias de cada tratamento. A média do tratamento 1 é 105,5, a média do tratamento 2 é 108, a média do tratamento 3 é 114,5 e a média do tratamento 4 é 115. A partir disso, suponhamos a primeira hipótese, ou seja, a hipótese inicial, que é onde todos os tratamentos são considerados iguais, ou seja, Mi1 igual ao Mi2, que é igual ao Mi3, que é igual ao Mi4. Caso isso não ocorra, teremos também a hipótese alternativa, onde é o H1, ou seja, existe pelo menos uma diferente. Mi1 diferente de Mi2, que pode ser diferente de Mi3, que pode ser diferente de Mi4. Então, para construir a tabela da ANOVA, consideramos o alfa 5%. Essa é a tabela ANOVA, que eu explicarei quais são as siglas. F.V é a fonte de variação, S.Q é a soma de quadrados, G.L é o grau de liberdade, Q.M é o quadrado médio ou a variância, F é a distribuição de probabilidade. Essa tabela é composta pelo tratamento e pelo resíduo, que os resultados serão feitos a partir das fórmulas a seguir. Para a soma de quadrado dos tratamentos, foi usada a seguinte fórmula, utilizando os dados da primeira tabela com os valores de cada tratamento de semente. Então, a soma de quadrado dos tratamentos deu 216,68,75. Para a soma de quadrado dos resíduos, foi utilizada essa outra fórmula, também com os mesmos valores, que deu 31,75. E a soma quadrado total é a soma do quadrado de tratamento mais a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, deu 293,43,75. Para o grau de liberdade, existem 3 tipos de grau de liberdade: o grau de liberdade para tratamento, o grau de liberdade para resíduo e o grau de liberdade total. O grau de liberdade de tratamento utiliza a primeira sigla, que é o K, que é o número de tratamentos, ou seja, na minha tabela eu possuo 4 tratamentos, então vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. O grau de liberdade do resíduo eu uso o Nzão menos o K. O que significa o Nzão? É o total de elementos do tratamento, são todos os números compostos pelos tratamentos da semente 1, semente 2, semente 3 e semente 4. Ou seja, eu tenho 16 menos 4 tipos de tratamentos, que é igual a 12. E o grau de liberdade total é o grau de liberdade de tratamento mais o grau de liberdade de resíduo. Ou seja, 3 mais 12, que é igual a 15. Também o quadrado médio, ou seja, a variância. O quadrado médio de tratamento é calculado pela soma do quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade do tratamento,
ou seja, eu tenho 216,68 com 75 divididos por 3, que dá 87,23. O quadrado médio do resíduo é calculado pela soma do quadrado do resíduo divididos pelo grau de liberdade do resíduo, calculados anteriormente, 31,75 divididos por 12, que dá 2,646. E o F é a distribuição da probabilidade, que é calculado pelo quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio de resíduo, 87,23 divididos por 2,646, que é igual a 32,97. E para concluir, encontramos o número df, que é a distribuição da probabilidade. Ou seja, encontramos o 32,97. Para comparar, para verificar se essa hipótese inicial está realmente correta, se faz o F da tabela com o alfa de 5%, onde a gente ocupa o grau de liberdade de tratamento e o grau de liberdade do resíduo, 3 e 12, onde na tabela a gente encontra o valor de 3,49. Ou seja, pela análise da nova, rejeitou-se a hipótese inicial dos tratamentos serem iguais, pois os elementos df são maiores que 3,49 tabelado. Isso significa que existe pelo menos um dos tratamentos com diferença, pois sendo maior que 3,49 está na área da rejeição e abaixo de 3,49 estaria na área de aceitação no graficamente, onde seriam iguais. Se assim fosse, não precisaríamos aplicar o teste de Turing. Para verificarmos quais são as diferenças das médias, usaremos então o teste de Turing. No teste de Turing, teremos primeiramente que encontrar qual é a diferença mínima significativa, conhecida como DMS, ou seja, se a diferença amostral entre dois tratamentos for maior que o DMS, concluímos que há diferença significativa, e se for menor, não há diferença significativa. A fórmula do DMS é igual ao Q, raiz do quadrado médio do resíduo dividido pelo número de tratamentos. O Q ele é encontrado na tabela de Turing, que é dado pelo alfa de 5%. Que é igual ao K, que é o número de tratamentos, e o grau de liberdade do resíduo, ou seja, 4 e 12. Encontrando na tabela, teremos o número de 4,2. Fazendo a conta do DMS, temos 4,2 raiz de 2,646 divididos por 4, que dá então 3,41. Ou seja, se a diferença entre duas médias for maior ou igual que o DMS, existe diferença entre os tratamentos. E se a diferença entre duas médias for menor que o DMS, os tratamentos são iguais. Para isso, então, faremos as comparações, ou seja, utilizaremos as médias lá do início calculado na primeira tabela para comparar com o DMS de agora. Ou seja, da semente 1 e semente 2, eu vou fazer a variação da semente 1 e semente 2. 105,5 menos 108, que dá 2,5. Como o nosso DMS é 3,41, temos então que ele é menor que o DMS, ou seja, então eles são iguais, a semente 1 e a semente 2. Comparando a semente 1 e a semente 3, a variância das médias dá 9. Comparando com o DMS, temos que a semente 1 é diferente da semente 3. Comparando a semente 1 e a semente 4, temos que a nossa média da diferença delas é 9,5. Comparando com o DMS, que é 3,41, temos que a semente 1 é diferente da semente 4. A semente 2 e a semente 3 possuem média 6,5. Como a DMS é 3,41, temos também que a semente 2 é diferente da semente 3. A semente 2 e a semente 4, a média é 7.
como a DMS é 3,41, também temos que elas são diferentes, ou seja, a semente 2 diferente da semente 4. A semente 3 e a semente 4 possuem média 0,5. Como a DMS é 3,41, temos então que a semente 3 é igual à semente 4, porque é menor que a DMS, que é 3,41. Então, concluímos que são diferentes. Semente 1 e semente 3, semente 1 e semente 4, semente 2 e semente 3, semente 2 e semente 4. E concluímos que são iguais a semente 1 e semente 2, semente 3 e semente 4. Pelo teste de Duncan, que é o outro teste, ele compara a amplitude de um conjunto de médias amostrais a partir de uma amplitude mínima significativa calculada, ou seja, o Rzão M. Ele é feito sequencialmente porque procura primeiramente a significância do conjunto de médias amostrais com maior amplitude e sequencialmente a significância dos conjuntos de menor amplitude. Utilizaremos o mesmo exemplo anterior para o teste de Duncan. O Rzinho M é encontrado na tabela em decorrência dos valores de probabilidade. O grau de liberdade do resíduo é o número de médias abrangidas no intervalo. O QMR é o quadrado médio do resíduo da nova. O Rzinho agora é substituído, antes era o K, agora é o Rzinho, é o número de repetições. Lembrando que o grau de liberdade do resíduo é 12 e o quadrado médio do resíduo é 2,646. Na tabela, como o grau de liberdade é 12, utilizando um alfa com 5% e em cada intervalo de médias comparadas é um valor de RM diferente, no intervalo 4 teremos média 3,31. No intervalo de média com 3 médias, teremos 3,22 e no intervalo de 2 médias, teremos o valor de 3,08. Começaremos então as comparações. Começamos as comparações pelo maior intervalo de médias, ou seja, da semente 4 para a semente 1. Neste, o RM é 3,31. Logo, a amplitude mínima significativa pela fórmula é 2,6921, ou seja, comparando com a média das sementes, no qual resulta 9,5, temos que 9,5 é maior que 2,6921, sendo significativo. Na sequência, comparamos o intervalo da semente 4 para a semente 2 em um intervalo de 3 médias, com RM de 3,22. Logo, a amplitude mínima significativa é de 2,6189. Ou seja, comparando com a média das sementes, no qual resulta em 7, temos que 7 é maior que 2,6189, sendo significativo. Na semente 3 para a semente 1, no mesmo intervalo de 3 médias, temos o mesmo valor de RM e amplitude mínima significativa, ou seja, comparando com a média da semente, no qual resulta em 9, temos que 9 é maior que 2,6189, sendo também significativa. Comparando a semente 4 para a semente 3, em um intervalo de 2 médias agora, com RM de 3,08, logo a amplitude mínima significativa é de 2,5050. Tendo como média 0,5, então 0,5 é menor que 2,5050, sendo não significativa. Comparando a semente 3 para a semente 2 em um intervalo também de 2 médias, com RM 3,08, teremos a amplitude mínima significativa de 2,5050 novamente, tendo como média 6,5, ou seja, 6,5 é maior que 2,5050, sendo significativo.
A última comparação é da semente 2 pela semente 1, em um intervalo de duas médias, também com RM de 3,08. Logo, teremos uma amplitude mínima significativa de 2,5050 novamente, tendo como média 2,5, ou seja, 2,5 é menor que 2,5050, sendo não significativa. Muito obrigada pela aula de hoje.